tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Papo Trivial Show, o segundo oficial, porque o piloto não conta, segundo oficial podcast do Papo Trivial, que é uma franquia futura, bonita, que vocês vão ver no futuro, ó, só. Aí, por enquanto, vamos só plantando a sementinha da ideia do Papo Trivial na cabeça de vocês. E eu estou aqui com vocês com a Pops! Êêêê! Oi, Pops. E aí, galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um Papo Trivial Cast. Ainda não fiz a vinheta, mas um dia eu faço. Vai vir. Estou aqui com um pouco de ressaca depois de um dia inteiro trabalhando em live. Então não liguem. E é isso aí, gente. Bela toca do BRD Day. Ah, é, né? Depois de um dia inteiro de peruca, a gente está no Bad Hair Day, né? Você que está ouvindo isso, provavelmente você está ou no YouTube ou no Spotify. Se você não está entendendo a Bad Hair Day, você podia estar aqui na Twitch com a gente, twitch.tv/kelvinhoteiro no momento, mas futuramente vão estar no twitch.tv/Papo Trivial Show, que vai ser o nosso canal pra gente fazer as gravações ao vivo. Ou você pode continuar de boa, tranquilo, no Google Podcasts, temos no Spotify. E tem mais um que eu não lembro nem mais qual que era, sei lá, era o... Imagina a gente no Deezer. Google. Olha, o Google Podcast já tá. O Google Podcast já tá. Então, só um aviso pra quem tá aqui na live. Os alertas da live como follow, sub, bit e donation não estarão tocando na tela. Porém, Siuna, é um prazer te ver por aqui. Obrigado pelo follow. Ela que fez o emote novo da Pops, bonitão. Mas... Peraí. Vocês estavam ouvindo a Pops? Pops, fala alguma coisa. Por que não tá saindo teu áudio? Ele tava segundos atrás. Eu tô te ouvindo, como é que não tá saindo? Tava, agora não mais? Pois é! O que aconteceu? Eu não fiz nada! Não, você tá saindo pra mim. Você tá saindo pra mim. Na live que morreu o teu microfone. O que não faz sentido, porque a música tá saindo na live. Sim, é um outro speaker que também tá saindo. Vou tentar recriar a parada. Será? É isso mesmo. Desliguei junto com os anúncios de sub. Não vai dar pra tirar os anúncios de sub. Mas como assim, cara? Eu tô junto com os anúncios de sub. Eu não sei. Fala alguma coisa. Não, O som, realmente. o som. Não? Eu vou ter que tirar totalmente os alertas da live. Infelizmente é uma perda. Mas não tenho o que fazer. Eu não acho necessário os alertas na cara. É um papo diferente. Eu acho que é bom. Você recebe as notificações, você tá vendo as notificações, então todos vão se sentir amados. No final da live, você agradece a todos. No final da live a gente vê. Ok, é perfeito, porque a gente não falou absolutamente nada demais nesse meio período. Então a gente corta aqui do podcast. Ninguém perdeu nada. Pops, o que é o Papo Trivial? Papo Trivial é um podcast sobre assuntos triviais, só que não tão triviais assim. O que é trivial? É algo do dia a dia, conhecimentos gerais, conhecimentos diversos do mundo, do infinito e além. E nós vamos falar sobre tudo isso, assuntos aleatórios e não tão aleatórios assim. Prepare-se para muita diversidade. Estamos devendo um minicast sobre o que é trivial. O que é trivial. Estamos devendo um minicast sobre isso.
E antes que a gente siga com um papo, tem um último comentário para vocês, é que vocês podem estar através de um formulário que tá aí na descrição, tá no título, na descrição do podcast, seja no YouTube ou qualquer outra rede social, temos um formulário para você mandar sugestões, críticas, histórias que vocês queiram contar pra gente tá lendo, e outros temas pra gente tá fazendo o podcast. E também, para quem está na Twitch, os comentários que vocês utilizarem, os pontos, vocês podem também estar sendo lidos ao final do programa. Kelvin, qual que é? Tem vários pontos aqui para resgatar. Qual desses pontos que eu resgato para falar? Jesus Cristo, eu não desativei eles. É tudo culpa minha, porque eu fiz uma live de 8 horas hoje. Eu tava lá modelo. Eu não tive tempo pra pensar nessas coisas. Rapidão! Existe um ponto específico pra isso. Tudo culpa minha. É tudo culpa minha, gente. Tudo culpa minha. Pops. Só avisando. Aproveitando o pessoal que chegou aí, muito obrigada pela moeda, Kuma. Mas a gente tá sem notificações, tá bom, gente? Não fiquem chateados se não tiver notificação no vídeo, na tela, tá bom? É porque como o modo é um podcast, então sem áudio, sem barulho interferir na nossa conversa, tá bom, gente? Assim como acontece no Conversa com a Pops. Toda e qualquer donation, sub ou qualquer coisa ajuda demais. Ajuda demais. Então, se você quiser deixar qualquer coisa nesse sentido, a gente agradece. Eu vou deixar modificar emote pra galera resgatar emotes pra usar na live. Eu vou deixar pra pegar o emote pra desbloquear. Agora, cadê a caramba? Dica de streamer tira. Eu sou rica, pode deixar? Eu sou rica, pode deixar? Tá bom, deixei. Aí, beleza. Comentário do podcast aqui. Agora tem que ir com 1000 pontos. Fechou. Vamos refazer essa cena? Bom. Você que puxou a Não, deixa. vamos refazer o quê? Você que puxou a deixa dos pontos. Então, como que é, gente? É assim como a gente faz, ó. Eu acabei de resgatar. Não, ele não tá deixando. Vamos! Eu tenho pontos pra isso. Ele não tá deixando. Aí você vai e vê os pontos. Tá vendo essa bananinha aqui embaixo do chat? Nessa bananinha você vai e pega comentários no podcast. Aí você manda seu comentário. Essa recompensa está temporariamente esgotada. Oh, Kelvin, Eu aumentei assim pra 50. Aumentei pra 50. É por transmissão. Posso fazer o quê? Agora foi. Ok, oficialmente, se você quiser fazer um pedido pelo comentário, você pode usar os pontos do canal que tem um específico para comentários do podcast que usa 1000 bananas. Bananas por quê? Você vai entender se você vier pra Twitch. Acompanha as outras lives do Kelvin que você vai entender. Uhum. E é isso, acho que já dá pra puxar o assunto. Acho que já dá pra ir pro tema principal, porque temos um convidado e ele está esperando. Opa! O nosso convidado de hoje é o Well! Well? Olá, Well! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pra quem não sabe, o Well, ele é nosso amigo aí de jogatina, de live, e ele é o cara que manja de filmes. É o nosso amigo cinéfilo. Então, o Well, por favor, se apresente. Cinéfilo eu gosto bastante de filme, sempre acompanho bastante a indústria, procuro me informar, e esse filme, óbvio assim, gera bastante discussão. Foi até demorado pra gente assistir esse filme, mas quando a gente assistiu, do nada assim, fez um estalo e falou, temos que fazer um podcast sobre isso. Aí a Pop já me intimou a participar. Você não tem escolha, foi vamos? bem assim. Foi bem assim. Não, se for pra falar de filme, tem que chamar o Well. E aqui nós estamos. E o filme que nós assistimos semana passada e vimos que, cara, isso vai dar um ótimo podcast foi o Parasite. Ou Parasita. Um grande filme. Eu ainda tô levemente bugado graças a ele. Isso que foi quinta-feira. Já faz uma semana. Sim, pra quem não sabe, toda quinta-feira rola um cinemão no servidor do Discord do Kelvin. E a gente assiste uns filmes e tal, discutimos sobre ele. E quando o filme é muito bom, acho que merece um podcast. Acho que dá pra fazer de vez em quando, assim. É bom. Tem filme que realmente choca. Tem
tem filme que vale a pena... não só falar, tipo, legal, vamos falar, vamos postar no Twitter. Mas vale a pena se aprofundar um pouquinho mais, até porque esse filme é tão profundo que sei lá, parece uma pedra afundando no rio. Ou numa enchente. Não sei. Não sabo. Não sei. Enfim, pra quem tá chegando aqui agora, novamente, seja bem-vindo. E... ok, o que eu queria falar? É boa ideia. É que eu tô ouvindo... Eu tô vendo se a Pop tá mandando pra mim alguma coisa, ou se... Eu tô aqui frenética digitando, porque como eu tô longe do teclado, eu tô escrevendo tudo errado. Daí eu tenho que apagar e escrever de novo. E ainda saiu tudo errado. Eu tô tentando entender o que o Pop estava teclando tanto ali. Por isso que eu parei. Eu tava aqui, tipo... Realmente uma brincadeira no ouvido aqui. Tá, eu vou criar um novo aqui. Esse tá bugado, eu não consigo mais. Ai. Mas é isso, então. Eu quero saber aí, quem foi que assistiu? Ó, o pai assistiu 2 vezes, o Daniel ainda não assistiu, poderia ter assistido com a gente. Lembrando que a gente vai fazer um bloco sem spoilers, né? Sim. Só falando da sinopse, premiação, assim, o comecinho. Mas se você também não se importar com spoilers, pode ouvir o programa inteiro. Isso e eu acho que é um mesmo. filme que vale a pena você assistir mesmo, mesmo se você não souber ou não do principal, porque é um filme que eu acho que vale ser assistido mais de uma vez. Porque você consegue ter uma boa interpretação ou mudar prestar mais atenção no que acontece nas nuances do filme, porque de primeira, assim, a primeira vez que você assiste, às vezes você acaba perdendo uns pontinhos ou outros, assim. Aí depois que você para e discute, é o que a gente tá querendo fazer, essa proposta, discutir o que cada um pensa. Eu sinto muita necessidade de ver pela uma terceira vez já. Olha aí. Enfim, pra quem tá aqui chegando, vamos dar uma pequena sinopse do filme pra galera. Eu tenho que cortar isso, eu tenho que parar de falar isso. Desculpa, eu só preciso me policiar, só desculpa. Eu só preciso de um momento, ok? A Pops, na verdade, ela me deu uma bronca no último podcast, dizendo que eu fico muito nervoso e falo as coisas sem pensar. Né, Pops? É. Então, sorry. Vai acontecer muito mais! É normal. Pop sainha, resto peixinha. Eu só preciso relaxar, tipo, eu fico muito nervoso quando acontecem essas coisas. É muita emoção. Muita emoção de fazer um trabalho, né? Ou de tá funcionando o nosso trabalho. Querer entregar uma parada legal, querer entregar uma parada gostosa. Então, tô mais calmo, tô mais tranquilo. Obrigado pela atenção. Não. Ok, foco. Foco, força e fé. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o filme, porque eu quero evitar um pouquinho sobre a sinopse do filme, sobre muita coisa, porque eu sinto que se a gente entregar muito do spoiler do filme, muitas coisas mais pra frente, a gente acaba estragando um pouquinho a experiência. Então esses primeiros minutos que você estiver ouvindo aqui, eles são completamente livres de spoiler. Não completamente, porque a sinopse é sinopse, não vai cortar. Mas o filme em si, o Parasite, ele conta a história de uma família, a família Kim, que mora meio que num porão, semi-porão. Eles meio que não é exatamente porão, porque eles têm uma vista ali, uma janelinha bonita pra rua, né? Uma coisinha moram que numa casa ruim. Acho que dá pra resumir assim. Bem ruim. É tipo... Eu acho que se for depender do ponto de vista, eles moram no bueiro. Porque dá pra passar o lixo e qualquer coisa ali por baixo. É mó feio, mó ruim. E o filho deles, o Ki-woo, até vai ser difícil falar esses nomes, porque nome coreano, já peço desculpa desde já, mas nome coreano não é comigo. O Ki-woo, ele é o filho da família Kim e ele recebe uma surpresa. Do nada, ele aparece um amigo dele que é aparentemente uma pessoa rica, uma pessoa mais
mais bem de vida, chega, tipo, do nada, com maior humildade. Até parece bonito ver ele do nada chegando, dando presentes pra eles, conversando com eles. E ele oferece uma oportunidade de emprego bonita, né, Pops? Sim, aham. E com essa oportunidade de emprego que todo o plot se desenvolve do filme. Acho que dá pra resumir assim. A partir dali só escala. E parece que não para. O filme parece que não para. A edição dele faz com que o filme sempre tenha um ritmo. Ele nunca fica lento. Ele sempre vai subindo, 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 subindo. Né, Well? Sim, essa questão de falar que sempre fica subindo, subindo, subindo é basicamente o que ele quer mostrar no filme, assim, porque ele quer definir essa ascensão de uma família querendo, lógico, sair da situação mais baixa que eles estão, então você vai encontrar muita verticalidade no filme. Você vai conseguir enxergar isso da forma com que ele mostra cenas, na forma com que ele separa algumas pessoas de outras. Então você consegue enxergar essa separação das pessoas, você consegue ver verticalmente também. E isso é muito bacana. Ele trabalhou muito bem com isso. Sim. E sempre a sombra, sempre colocando uma pessoa no primeiro plano, mas sempre tem alguma coisa acontecendo no segundo. Seus olhos não conseguem ficar, tipo, nem aí, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Isso Tem uma é coisa muito pra prestar atenção, né? Mas isso aí é que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais no decorrer do nosso podcast. Antes, esse filme não é qualquer filme, gente. Ele não é qualquer filme. Não é um filme que... Sim. Apenas um filme pra explodir nossa mente. Não. Ele foi tão bem feito que teve várias premiações, não é, Well? Quais foram as premiações? Sim, ele teve. Esse filme ele recebeu mais de 40 premiações pelo mundo. Uau. Dentre elas, assim, as principais que a gente separou listando assim, ele venceu com a Palma de Ouro do Festival de Cannes, que é o prêmio de quem vence efetivamente o festival, recebe essa honraria. O Globo de Ouro, como melhor filme em idioma estrangeiro. O BAFTA, que é um prêmio inglês, né, no caso, é British, né, que foi isso do BAFTA. Que ele recebeu de melhor roteiro original, melhor filme em idioma estrangeiro também. E essas premiações já servem como termômetro para a maior premiação, que seria o Oscar. Mas quando o filme ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores de melhor elenco de longa-metragem, aí os olhos realmente viraram para esse filme. Falou, pô, esse filme aí tem uma coisa muito especial. Realmente ele pode conseguir vencer o Oscar, né? Ele foi indicado para diversas categorias e ele venceu 4 categorias. Ele venceu a melhor roteiro original, de melhor filme em língua estrangeira, que foi a primeira vez que um filme recebeu essa premiação, porque antes era de melhor filme estrangeiro. Então nesse Oscar teve essa separação de melhor filme em língua estrangeira, porque eles estavam achando que era meio xenofóbico, assim, a separação dos filmes. E o Bong Joon-ho, que é o diretor do filme, ele recebeu o Oscar de melhor diretor. Aí ele até falou, brincando assim, na premiação do Oscar, vou beber até amanhã, que não sei o que, tô muito feliz. Porque eles não acreditavam que eles iam receber o prêmio do Oscar de melhor filme. Porque a cartada certa ali era 1917, que foi um filme de guerra, que o Oscar gosta. E nenhum outro filme na história do Oscar tinha vencido como melhor filme sendo em língua estrangeira. E desbancou. Parasite ganhou como melhor filme da noite, o Oscar. E foi o primeiro filme em idioma não inglês a vencer o Oscar de melhor filme. Ele ainda foi indicado por mais 2 ainda de Oscar. Ele tinha sido recomendado para melhor direção de arte. Ele tinha sido indicado também para melhor montagem e edição. E ele perdeu, acho que pro Tarantino, que faz sentido no caso da direção de arte. Que foi Era Uma Vez em Hollywood. Montagem, e depois teve o Ford vs Ferrari, né, que venceu. Sim, que venceu como melhor montagem e edição. Mas mesmo assim, ele recebeu 6 indicações, deles são 4. E são 4 sensacionais. 4 sensacionais, sem Diretor sombra de dúvida. Diretor e melhor filme são assim as 4 principais ali. Melhor ator, melhor atriz, melhor diretor e melhor filme são as categorias que todo mundo fica com o olho assim. Esse aí é o prêmio que vale, né? Nossa, tipo, é a primeira vez que se vê ganhar 2 premiações como essa, tipo, filme internacional e melhor filme. Tipo, na cara, foi a assim. única, no caso, né? Tipo, Foi a única.
Foi a única. Foi a primeira vez que um filme estrangeiro venceu. Nossa, como melhor o filme. que chocou, o que deu de treta, o que a internet falou, criticou, falou mal, reclamou, chorou. Até o Trump chorou, velho. Até o Trump chorou. A gente escuta muito essa questão deles reclamarem muito de quem vence o Oscar por conta de que o pessoal pensa que o Oscar é uma premiação global. Uhum. Hoje em dia ela é, mas ela nunca foi, quer dizer, ela nem sempre foi assim. O Oscar é uma premiação que busca visar a indústria de Hollywood. É assim, é um prêmio da indústria. É quem tá na academia que vota. E até 4 anos, acho que foi 2016, começou, que teve aquela campanha do Black So White, do Oscar So White, que era da época que o Oscar ele não tinha indicado ninguém que era negro. Então eles começaram a lutar muito para que a academia tivesse muita diversidade. Então eles Uhum. subiram de 6 mil membros para mais de 8 mil membros nesses últimos anos, Mais de para que tivesse mais diversidade. Porque antes era composto basicamente por homens brancos e mais de 60 anos, sabe? Então você não tinha uma representatividade ali. E depois Mudou muito. depois disso, de o pessoal começar a solicitar, a gente precisa mudar a academia, não sei o quê. E aí que o Oscar começou a voltar um pouco mais os olhos pro mundo, assim. Isso Mas faz quanto sempre tempo, mais lembrando ou que o menos, você Oscar lembra? é da indústria. Foi em 2016, assim, que teve aquele grande baque, assim, do Oscar So White, né? Que teve a campanha. Depois teve aquele caso do Harvey Weinstein, que eu não sei se vocês lembram, do cara lá que acabou estuprando muitas mulheres, e ele era um diretor Lembro. famoso. Que as Sim. mulheres, que nenhuma mulher. Todas foram com vestido preto, né? Quer dizer, a maioria. Isso. Foi exatamente Eu isso. lembro sim. Aí, depois desse ponto aí também, entrou a briga feminista, né, nessa questão de diversidade, uniu as duas causas, e o Oscar hoje tá com uma diversidade bem grande e espero que continue. E vai continuar, porque quem vence o Oscar, isso que é legal, quem vence o Oscar automaticamente entra na academia. Então, as pessoas que ganharam essas premiações com Parasite, os coreanos, agora eles têm voto no Oscar. Então isso é muito bacana. massa. Uhum. Isso vai abrir porta pra caramba, porque Sim. eu vejo muita coisa, tem muita coisa interessante no cinema estrangeiro, porque apesar de que a gente, quando a gente fala em cinema estrangeiro, a gente acaba sempre lembrando do cinema francês, que é famoso, todo mundo sabe que cinema francês existe, mas cinema japonês, cinema coreano, ninguém lembra, ninguém sabe que existe, e é muito legal ver que portas assim estão sendo abertas. Muito bom. Cinema indiano eu não lembro, Lá eu só lembro de Bollywood, Bollywood é mais fanfarrão. Mas tem bastante produções boas lá também. eu imagino. Mas que o tem. Bong Joon-ho mesmo, ele deu aquela alfinetada, né, quando ele recebeu o prêmio, falando pros americanos, ou não, aproveitando que ele estava sendo visto mundialmente, para pessoas romperem essa questão do idioma, porque eles vão encontrar muita coisa bacana pelo mundo. E eu acho isso sensacional. Eu acho que assim, a alfinetada dele foi um pouco mais ácido do que eu acabei de traduzir aqui. É o que ele chamou de barreira do 3mm, ou de alguma coisa assim, que é a barreira do pequenininho, aquela coisinha chamada legenda, que algumas pessoas não conseguem assistir filme legendado, que fica aqui embaixo, aqui ele fala, não, isso aí me atrapalha, eu não consigo ver o filme. Sim. Então, né? O que você vai Como a falar, Fox? distribuidora falou, né? Foi você que viu que a distribuidora falou, né? Sim. O Trump deu uma leve... A palavra certa seria buchitar. Ele deu uma leve buchitada sobre o filme, dizendo que eu não acredito que um filme que, como esse coreano, ainda mais com as nossas dívidas com a Coreia, não sei o que, bababá, nossos problemas, não sei o que, a Coreia, quer dizer, Estados Unidos, Make America Great Again, bababá, mimimi, não acredito que ele possa ganhar prêmios como esse. O que os americanos estão fazendo? Como a gente pode ter perdido? Daí a galera que tá trazendo o filme para os Estados Unidos e distribuindo pra cá, eles simplesmente tuitaram a seguinte frase: não faz sentido ele não ter entendido o filme. Ele não sabe ler. Sabe ler. Tipo isso. Até que a gente assistiu dublado, né? Sim. A gente assistiu dublado e eu confesso que eu não gostei muito da direção de dublagem, assim, eu gosto muito de assistir filme dublado, principalmente nesses casos, assim, que nem era num momento à noite, que eu normalmente tô arrumando cama, tô escovando os dentes, tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, lavando louça, sei lá, então por isso que eu gosto que seja dublado, que eu consigo prestar um pouquinho de atenção, às vezes só ouvindo, né? Uhum. E eu notei de que
A dublagem, os dubladores eram bons, mas faltou ali uma pegadinha ali. Então, se você puder assistir legendado, talvez a sua experiência seja um pouco melhor. Vai absorver Faltou aquele bem mais. famoso samba lelê, né? Enfim. Queremos entrar em território de spoiler, de alerta de spoiler, correto? Vamos entrar já no spoilers? Então, acho que pode. Melhor até porque... tem coisa pra falar. Se tem. Então, a partir de agora, galera, se você não assistiu o filme e não quer ter spoilers, muito obrigado por chegar até aqui. Agora, perigo! Chegou o spoiler. Ou tem risco também, se você não se importa, né? É. Eu acredito que você assistir sabendo o que vai acontecer vai estragar um pouquinho a sua experiência. Dá uma Porém, puladinha. não quer dizer que você não vai poder apreciar tão bem quanto. Ele é um filme muito forte, muito pesado em história. E se você ouvir o que a gente tem pra falar a partir de agora, eu sinto que a sua experiência será estragada. Então, por sua conta e risco, aprecie o podcast. Ah, meu Deus do céu. Respira fundo. Meu Embarca. Deus do céu, que filme, velho. Eu tô bugado até agora pelas coisas que aconteceram. Como é que vocês estão em relação a ele? Primeiras damas. Primeiras damas. Eu tô ok, assim, na verdade, assim, eu vi de um jeito diferente, assim, do que os meninos. Isso é uma coisa legal, assim, que cada um interpreta de uma forma, né? Uhum. Eu não fiquei tão incomodada como algumas pessoas falaram que ficou. Eu não fiquei tão chocada. Eu só ali na questão do final ali, né, o plot twist mesmo, que eu fiquei tipo, uau! Mas não fiquei tipo incomodada, chocada, porque eu não sei se é algo que porque ele traz questões de que eu estou um pouco inserida nisso, sabe? Eu entendo bem dessas coisas, então talvez não fiquei tão chocada, mas ele traz uma perspectiva muito boa pra gente questionar sobre como é a nossa sociedade, o que que é a nossa sociedade. Mas eu posso dizer que eu não fiquei tão assim, meu Deus do céu. Depois que a gente começa a analisar, depois que a gente começou a conversar sobre analisar, que daí, tipo, explodiu minha mente, assim. As coisas que a gente vai começar a falar agora. Well, como é que foi seu sentimento em relação ao filme? No pós Ele e foi bem agora. misto. Ele foi bem misto porque a proposta do filme ela é ser mista, assim. Porque se você pegar Parasite simplesmente pra você assistir, você não vai conseguir definir um gênero nele, assim. Porque ele mescla a comédia muito bem pontuado, assim, as comédias, com o drama, porque você consegue ter a empatia pela família, você consegue sentir depois a empatia pela família dos mais ricos ali, né, dos Park. parques, dos parques, porque você pensa que tá acontecendo alguma coisa assim, que eles estão se aproveitando, mas aí você começa a ver umas coisinhas aqui, então você começa meio que dar essa mesclada. Aí quando o filme começa a entrar naquela parte do suspense, até beirando ali, flertando com o terror, você pode dizer isso, nossa, é sensação, porque você começa a ter esse misto. Porque daí você começa a torcer pra um lado, aí você torce pro outro, aí você fica... Então, assim, é bem misto, porque você fica bem chocado com algumas coisas que acontecem, você fica feliz porque algumas coisas deem certo, e você fica apreensivo porque as coisas não estão dando certo. Então, é bem misto, assim, as sensações, os feelings que você sente com o filme. Isso E é muito bom. É uma questão que no final, ainda por cima, pra ficar mais complicado ainda por cima, é que na parte da história ela vai progredindo de uma forma muito rápida e acelerada e chega num ponto no final onde meio que fica meio que uma nuvem tão pesada no ar que você não sabe o que esperar. E fica aquele tipo, ok, e agora? Como é que vai funcionar? Como é que tá acontecendo? Por que tá acontecendo e por que o filme não terminou ainda, né? Mas e você, Kelvin? Quais foram os seus sentimentos? Eu falo que, pessoalmente, na hora que eu fui ver o filme, eu não me senti tão incomodado com o filme, porque eu meio que entendi a mensagem, eu tentei ver os lados de todas as pessoas que estavam ali do filme, inclusive Eu não consegui me simpatizar de começo pela família pobre, porque eu senti muita antipatia contra eles. Eu fiquei muito, tipo, eles são muito errados.
Só que vai passando o tempo, você vê que, tipo, não dá. E eu não senti o baque na hora. Eu me senti o baque depois, na hora que fui botar a cabeça no travesseiro e pensar... Mas, pera, e tem aquilo aconteceu, e aquilo aconteceu depois, e depois eu fui ver vídeo pra ver a opinião das outras pessoas, pra ver se o que eu tava formulando tava batendo com o que eles estavam falando, e eu me senti muito mais atraído pela construção de história depois que eu terminei de ver o filme do que durante. Entendi. Então o baque bateu muito mais forte depois por conta disso, porque na hora eu só fiquei, ok, legal, eles são babacas, ok, legal, os parques são babaca, ok, legal, os outros são completamente injustiçados, então, e eles tiram emprego, spoiler, tá liberado, eles tiram o emprego de uma família inteira, do motorista, de todo mundo, e pra ficar ali, por isso que eu não consegui criar empatia com eles. Sim, e isso que é legal, quando a gente começa a buscar as resenhas, a gente vê que até mesmo as resenhas, elas diferem umas das outras, porque o crítico ele acaba analisando as estruturas, assim, mas quem resenha mesmo, dá aquela opinião, vai dar aquele espetáculo, você vê que cada um consegue enxergar de uma forma um pouco mais diferente. Apesar da história ser uma história, ter a história principal, ter aquele arranjo, os 3 atos, mas você consegue ver que umas pessoas interpretaram um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, as pessoas que mesclaram, assim. E eu gostaria de trazer pra pauta, assim, uma questão. Vocês acham que se o filme ele não fosse coreano, ele poderia ter uma visão um pouco mais diferente? Sei lá, se ele fosse americano, ou se propriamente ele fosse do cinema nacional? Ah, seria completamente diferente. Seria. Assim como foi diferente o Death Note. Não, pelo amor de Deus, não traz isso, não. A gente vai fazer um podcast sobre ele. Não, já fizemos. Já fizemos. A gente pode fazer de novo. Não, mas sério mesmo. Vai ter o Assim, 2. Ai, Jesus. Como que seria uma família americana? Seria diferente uma família americana, com certeza. Não, Seria. eu não diria nem pela questão de ser uma família americana. Eu diria pela visão. Porque eu acho que se o filme não fosse coreano, se não viesse da cabeça do Bong Joon, talvez o filme ele atrelasse pra um lado apenas. E nesse filme a gente não tem um único lado. Porque, assim, Não tem. Porque assim, a gente sabe que a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, bem desenvolvido, apesar deles também terem os problemas com classes sociais, é um país, assim, bom pra se viver. Agora, por exemplo, se a gente pega um diretor nacional, vamos supor aqui pro caso do Brasil, que a gente já tá numa crise danada, num sistema político muito abusivo. Você não acha que, por exemplo, se ele fosse fazer um filme com essa temática, pobre. sim, ia mostrar assim que os ricos são os vilões, os pobres eles são sempre rejeitados. Eu achei a gente ter essa experiência com um filme norte-coreano porque você consegue enxergar de um lado, enxergar do outro, e eu acho que a maior carga nesse filme é mostrar o quanto as pessoas estão desesperadas para ter o que elas querem sem se importar com o que elas estão causando. Porque assim, os pobres eles querem subir a vida a qualquer custo, e os ricos, eles querem se aproveitar dos pobres a qualquer custo, porque quando acontece qualquer coisinha com os empregados que eles já têm, eles não pensam 2 vezes, eles mandam embora e contratam novos. Então, assim, aí mostra que o problema não é, basicamente, assim, o ciclo da sociedade, sim, as pessoas, elas se corrompem. E eu acho que isso é muito importante de ser mostrado, assim, que, tipo assim, os parasitas, eles são todos, assim, no caso, a gente, tipo, não são todos, assim. Os parasitas, eles ficam, você não consegue identificar, esse é o parasita, esse é o parasita. Aí você consegue, caramba, mas o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu acho que a gente consegue ter essa visão por esse lado. Talvez se fosse uma visão de um outro diretor, talvez a gente não conseguisse ter essa mesma Aí que tá, a gente sintonia. não precisa ir longe em relação a isso. Existem dezenas, se não centenas ou milhares de filmes em relação à desigualdade social americanos. Existem, eu até me lembro de um do Eminem, eu me lembro de outros que mostram um gueto americano, que mostram aquela área. Tem alguns que mostram sobre a favela no Brasil, o próprio... Como é que é o nome do Capitão Nascimento? O Tropa de Elite também conta sobre o lado da favela e tudo mais, e nunca mostra o lado dos ricos, porque os ricos são sempre os vilões, não importa aonde você vá, onde importa o conteúdo que você consuma brasileiro, o conteúdo que você consuma americano, eles sempre dão como os capitalistas mor, os chefes, os caras são sempre os vilões, são sempre os malvados. Sim. Mas eles sempre são. Eles são, mas eles são humanos também. O que é preciso ver por que eles chegaram lá, como eles chegaram lá. Sim. Sim.
A Isso gente não que consegue, é às vezes, ter interessante. o outro lado, né? Às vezes a gente entra numa narrativa em primeira pessoa e ali se mantém, né? A Uhum. gente, às vezes, não consegue enxergar o que tornou aquela pessoa daquela forma, né? Uhum. É. A parte da direção que é bastante interessante, porque tem muita. A figura de linguagem tem muita coisa não dita, não verbal no roteiro do filme. Tem muita coisa não verbal. Por exemplo, os eu quero tentar tomar cuidado com o que eu vou falar, porque algumas coisas podem ser apenas de opinião e experiência minha com o filme, e outras coisas podem ser realmente de opinião de vocês. O que vocês viram, assim, em relação à atitude e comportamento dos personagens pra comparar entre as duas classes? O que é mais explícito é o fato de que a família rica sempre tá olhando pra cima, sempre tá olhando de cima. Isso daí é a coisa mais explícita, assim. Eles nunca olham pra baixo, estão sempre olhando pra cima. Isso é algo assim muito, muito sinistro, assim. Eles é como se fosse isso, estão sempre no superior, nunca olha pra baixo. Tanto que tem uma cena sinistra que tem pessoas escondidas embaixo de uma mesa e eles não enxergam, nem notam. Por que eles não vão olhar pra baixo? É Pô, tem um cara muito. escondido embaixo da cama, o cachorro fica latindo. Ó, tem gente aqui, ó, au, tem gente. E ninguém olha pra baixo da cama. A mina fica, que legal, cachorro, você tá louco? Beleza, vambora. E se fosse qualquer outro filme, seria um filme de terror. O cara pegaria no pé da mina e puxaria ela pra baixo. É, pô, a gente olha embaixo da nossa cama se o cachorro tá mexendo em algo embaixo da cama, Não, não. já pega a vassoura e mete a primeira vassoura antes pra dar aquela cutucada É. assim, pra já machucar. E a garota nem olhou, nem nada, tipo, não é Mas nada. isso é uma coisa assim, que lógico, a gente tem que voltar os olhos pro próprio diretor, porque ele buscou esses movimentos de câmera. Uhum. Sempre mostrar os Parkers à frente dos Kim, que os Parkers, no Uhum. caso, são a família rica, os Kins a família pobre. Então, assim, os Parkers, eles estão sempre à frente dos planos. Ou quando eles pegam um outro plano em que tem os dois, você vai sempre ver que os Parkers, eles estão num andar acima. Seja num Sempre. platô, seja num degrau da escada, ou seja eles em pé e o outro sentado. Uhum. Alguns momentos você consegue ver sempre tem uma linha vertical cortando um ao outro, separando os dois. Isso é uma coisa que ele também colocou. Acabei de parar pra pensar, isso faz sentido. Porque agora, lembra que eu tinha falado que uma das pessoas se encaixa mais que as outras, Pops? Sim. Essa Sim. pessoa, quando ela aparece em cena com os outros Park, ela tá lado a lado, sentada junto com eles, ou numa das cenas finais ela tá literalmente lado a lado com eles carregando o bolo. o bolo. Sim. E ela também sempre tá olhando pra cima também. Ela sempre tá com o nariz empinado também. Uhum. Será Ela que é por causa se disso? encaixa muito. Que ela já se portava já. O menino, mesmo sendo professor também, ele não. Ele era mais tipo curvado, assim, mas ela já não. Ela já chegou já metendo o dedo assim, então. É isso. Já chegando, já se impondo. Será que é por causa disso também? Faz todo sentido, agora eu não tinha notado nesse detalhe antes. Olha, já faz uma semana que eu vi e ainda tô observando coisas. E a aí. gente ainda tá, né? Ainda tá. Descobrindo coisas ainda. Você Mas falou que o diretor tinha falado numa entrevista, né, Well? Que se analisasse cena por cena, alguma coisa assim, né? A gente, quando foi montar a pauta, a gente falou muita coisa. Mas assim, realmente assim, ele colocou esses pontos justamente pra gente ter essa sensação de diferença. Porque é importante ter essa discrepância, porque assim, no começo, a gente tá acompanhando a jornada dos Kim. Uhum. A gente não sabe quem são os Parkers. A gente começa a ver os Parkers porque assim, o filme ele começa justamente com o filho dos Kim, que eu não lembro o nome dele, vamos ver aqui agora. O Ki-Hu. Então o que acontece? O Ki-Hu, ele recebe uma proposta, não uma proposta de emprego, ele vai fazer uma entrevista na casa dos Parkers para ser professor de inglês da filha deles. Então,
ali ele já começa meio que ver as situações da família. Então, quando a empregada ela fala, vou pedir pra você conversar, ele consegue enxergar na mulher uma ingenuidade. E, no caso, a mãe da família Parker, né, a Kyo, né? Uhum. E a gente não consegue pescar muito bem ali o que aquela mulher é. Porque até ela parece, às vezes, meio deslocada da situação. Apesar dela ficar sempre empinando o nariz, sempre apontando assim, a gente vê que ela parece que ela não é muito bem encaixada ali naquele meio. Depois que ela começa a se soltar, que o filme vai andando, até tem aquele ponto, né, Kevin, quando ela pede a comida e a gente fala assim, nossa, mas essa comida aí, ela não é uma comida tão chique assim, né? Não. Uhum. Parece que ela ainda tá presa no passado, aí não sabe se ela ficou com o cara pra enriquecer ou se eles enriqueceram. Então tem A muito forma dessa, como dessa ela barreira. trata o marido, ela nunca chama ele de meu amor, ela nunca chama ele de do meu marido, ela nunca chama ele. Ela sempre, quando ela se refere a ele, ela se refere o pai do filho, o pai da filha. Ela nunca se refere de uma forma carinhosa por ele. Que mostra Isso, que é o pai do realmente ela Song, o pai tá da meio fora ali também. Mas isso é algo que eu fiquei pensando se é cultural, se é da cultura cultural. deles ou não. Porque ele também chama ela de a mãe do menino. Tipo, a mãe do moleque. Eu Ele tenho, também chama. tenho uma Mas a teoria gente sobre percebe isso. que tem um conflito ali, porque quando no caso, o Taiki, vai falar assim, mas apesar de tudo, que ele dá aquela quebrada, né? Ele fala assim, mas você ama sua esposa. Sempre que quando ele É, fala alguma coisa da esposa, do amor pra esposa, dá Uhum. aquela quebrada. O cara fica sim. sério, ou o cara não Não, não, não. responde. Isso super foi explícito, mostrando de que eles estavam casados porque era um casal. Sim. Porque talvez Esse, tiveram uns filhos, não sei. aquela Não, coisa, não aquela sabe, coisa assim, é uma mesmo de coisa que família. você dá Não pra é, interpretar. não é Talvez explícita. esteja. Talvez esteja no filme justamente pra você interpretar. Talvez Uhum. esteja por conta disso. Pra mim, dá pra ver de que, tipo, sei lá, eles são um casal que não tem mais aquele fogo. Mas também, quando você tem 2 filhos, também é meio difícil conseguir manter, né? Imagina só. Aí que tá. Você pensa comigo. Isso é uma coisa que eu também notei que já não é tanto. Talvez seja um pouquinho teoria minha, talvez não. Onde que os casais são bem diferentes e mostrados em situações completamente diferentes, eles nunca estão juntos, os Park. Você sempre vê a mãe sozinha na cozinha junto com a empregada. A filha tá sempre trancada no quarto ou fazendo uma coisa. O moleque tá Sim. correndo pela casa que nem um louco. O pai raramente aparece em casa. E quando aparece em casa, todo mundo. Opa, vamos sentar com o pai e falar com o pai. No caso dos Uhum. Kim, Ao apesar de eles contrário. morarem num porão, num chão, num canto total, eles se sentarem literalmente numa mesa que parece uma tampa de bueiro, eles são sempre unidos, eles estão sempre juntos, estão sempre conversando, estão sempre ali, sabe? Sim. Eles são unidos. E a Eles casa são deles é. lindos. Amorosos um com o outro, brincando um com o outro, realmente. Sim, assim, você percebe É. que tem uma união naquela família. Aquela família, ela é unida. Uhum. E também muito E oriçada. também muito. Desculpa. Não resisti. E talvez seja por essa questão da família ser unida que talvez o Ro ele tenha tido esse estalo, assim. Porque ele começou não a acender, ele conseguiu lá o emprego dele, e ele Uhum. começou a ver uma oportunidade. Falou, não, tá, eu consegui aqui, por que eu não trago minha irmã pra cá? Então ele descobre que o menino é muito. Vamos dizer assim, não é arteiro, mas assim, uma criança, é uma criança. A criança brinca, É. imagina, faz um monte de coisa, faz uns rabiscos lá desenhando. Então a mãe quer entender, fala, mas por que ele faz isso? Por que ele tem essa vontade de querer ser índio, né? Aquela questão toda. O que tá acontecendo? Aí, opa, ele dá um estalinho e fala assim, quem sabe eu não consigo explorar um pouco. Tanto que ele pergunta pra irmã, né? Me fala do seu irmão. Alguma coisa assim. E tipo, aí começa a pegar informação, aí ele vai junto com a irmã e fala, tem uma oportunidade aqui. O que você acha? Uhum. Até aí, justifica. Porque ele já tava lá com um diploma falso também, né? Uhum. Que foi a irmã dele que fez. Aí você fala, tá, ele não tá ferindo ninguém até aí, né? O colega dele que não conseguiu essa entrevista pra ele, que era o ex-professor da menina, tinha ido pro exterior, ele falou, vou lá, dar uma aulinha pra ela, vou dar uma aula de inglês, blá blá blá. Aí Uhum. conseguiu, levou a irmã dele lá pra ser uma terapeuta artística, né? Algum termo parecido com esse, né? Terapia com arte, aham. Terapia com arte. Arte-terapia. Arte terapia. Arte-terapia, aham.
Porque daí um menino, ele faz uns desenhos, então ela vai lá pra fazer a interpretação. Então, a menina vai lá também, no caso, a Young, ela vai lá e faz a entrevista com a Kyo, que é a mãe dos Parkers, e consegue também um emprego, né? Aí você fala, opa, vamos ver o que vem daí pra frente. Aí que começa a gente a ter, entre aspas, a ação Parasite, né? Acelera demais a partir dali. Existe Sim. uma cena que pra mim é a cena premiada. Aquela cena que... a montagem, ela ganhou o filme pra mim. Aquela montagem da pera. Aquilo aconteceu muito pêssego. rápido e foi muito... Pêssego. Foi muito, muito, muito tranquilo. Foi muito tranquilo de você assistir. Foi tão bem editado, tão bonita. Foi ali que eu Sim. percebi que aquele filme é genial. Porque ele não precisa dizer quais são os planos, né? Em nenhum momento eles falaram assim, meu plano é derrubar essa mulher, meu plano é derrubar o motorista explicitamente falando assim, vou fazer isso. Não, simplesmente acontece. Porque é exatamente isso que acontece, assim, a menina tá lá, que no caso é a Young, depois ela vai e consegue colocar o pai dela lá, fazendo com que os Parkers pensem que aconteceu alguma coisa, né? E vocês ficaram quietos, eu pensei que... Pode comentar, Pops. Não. Tá. Ok. Enfim, vamos falar sobre uma coisinha que pessoalmente me chamou a atenção, não sei quanto a vocês. É a quantidade de simbolismo que existe nesse filme. Eu acho que o filme não teria funcionado se não tivesse a quantidade de objetos e simbólicos ou coisas específicas que acontecem pra guiar o filme. Por exemplo, a pedra, que a gente nem falou, mas foi literalmente a cena de abertura do filme, é o amigo, o Min, chegando na casa deles e falando, olha, eu trouxe essa pedra do meu avô, é um presente de geração onde que meu avô colecionava pedras. O cara literalmente pegava uma pedra do rio e colecionava, mas ele pegou, deu uma pedra de presente dizendo, ó, essa aqui é a pedra abençoada que quem tiver ganha dinheiro, é só passar a mão ali na pedra 3 vezes todo dia que você vai ficar rico no futuro. E essa pedra, ela carrega um simbolismo tão grande, porque do começo ao fim ela é carregada. Do começo ao fim ela tá sempre que possível em cena, né? Não? Tipo, Beleza. Não, sim, eu falei sim. Ok. É porque assim, às vezes é um simbolismo assim, você espera muito daquela pedra. Uhum. Fala assim, porque quando ela começa a aparecer, assim, dá um presente, você fala, opa, talvez ela seja importante. Mas ela é só uma pedra. Uhum. Por que sabe assim, porque... Com razão! Por que pedra? Por que deram tanta importância pra uma pedra? Isso que você começa a pensar assim, né? Porque é uma pedra. Tanto que, assim, o final dela é ser uma pedra. Mas você fica com uma expectativa tão alta por ela, assim. Ela tem o plot dela, porque ela é usada pelo homem que tava no porão lá, que eu não lembro o nome dele. Que era o marido da empregada anterior. Porque ele usa aquela... Ele é usado pelo Parasita Mor. Pronto, melhor falar Parasita Mor. O Parasita Mor. Sim, porque você fala assim, aquela pedra não era nem pra ela estar na situação em que ela tava. Porque assim, a pedra foi dada de presente, era pra ser um ornamento, alguma coisa. Por que o menino resolveu levar aquela pedra pra lá, né? Lógico, assim, ele queria... Teve a situação toda, né? Sim, teve a situação lá da chuva e tal, ele queria aproveitar ela, não sei o quê. Aí o cara aproveita uma coisa que não era pra ter um significado tão grande, tão importante, porque aí mostra que até mesmo, vou falar, o trivial... A gente gosta dessas coisas. É uma coisa que é trivial, ela se torna uma coisa importante, porque era um objeto que não era pra estar ali, sim. Acabou sendo uma arma, no caso, pro Parasita Mor atacar o menino. Tipo, e ela depois volta pro volta pra ser uma pedra, simplesmente. Tipo, desde o começo ela tinha um objetivo, ela tinha um significado. O significado era trazer lucro pra família. Trouxe.
trouxe, realmente trouxe. Ele conseguiu o emprego lá, ele conseguiu trazer a irmã, só que eles foram gananciosos demais. E a partir dali a pedra começou a afundar eles, porque eles queriam mais lucro, queriam mais coisas. Cada vez mais a pedra afundava eles, e quando eles viram, tipo, a pedra deixou de ser uma bênção pra ser uma maldição. E fizeram isso sem medir esforços, né, no caso, assim, sem pensar em quem eles estavam ferindo, né? Uhum. Ferindo, assim, entre aspas, no caso, né? Eles estavam, lógico, assim, Sim. Eu acho que eu ouvi uma vez um ditado ou um provérbio, alguma coisa nesse sentido, que dizia que uma pedra ela pode ser usada tanto para fundação de uma casa quanto para ferir alguém. Então, faz sentido nessa situação. Achei que você ia falar, vi uma pedra no meio do caminho. No caminho tinha uma pedra. caminho. Ai, ai. Mas não é só pedra, né? Não. Cara, e Que a chamou a chuva, atenção? cara. A Chuva. chuva. Putz, grila. Maior plot twist do filme começa numa chuva e essa chuva acontece várias coisas, vai acontecendo, tipo assim, o filme ele começa num ritmo ok, ritmo, aí depois começa a chover, aí começa indo mais rápido, e tipo, cara, tipo, aí a chuva lava o filme inteiro e alaga a sua cara de um monte Sua de informações. Sim, esse é o ponto de virada do filme, é a chuva, porque é durante a chuva que você descobre que tem uma pessoa vivendo no porão, que você não sabia, você não conhecia, não tava ali, quem que era, aí depois você descobre que aquele era o fantasma que o menino tinha enxergado, Nossa, que traumatizou a que criança. traumatizou a criança. Aí depois, Aí você descobre que os ricos não são tão ingênuos não são tão e ingênuos. queridos como a gente achava. Sim, Uhum. porque isso é uma coisa muito, muito importante mencionar, porque até esse ponto você tava acreditando que os Kim, eles estavam se aproveitando de uma ingenuidade dos Parkers para conseguir os empregos, né? Que a gente até chegou a mencionar durante a pauta, que assim, os Kings, eles tinham tudo para conseguir empregos bons, porque eles eram capazes. Os planos que eles elaboram, as coisas que eles fazem, a inteligência do pai em saber dirigir, porque o pai, assim, ele aprende sobre o carro muito rápido, ele vai lá, estuda, vê, não sei o que, e consegue dirigir numa boa. A mulher mesmo, que é a mãe, que a gente falou assim, nossa, ela que vai ser a governanta, ela é tão chucra, Eles tão são chula. extremamente capazes. Ela se mostra uma governanta, assim, andando empinado. As coisas que eles fazem para conseguir costurar as histórias, mentiras, né? as mentiras, nossa, é sensacional. Então, assim, eles tinham capacidade de conseguir empregos, Uhum. sem colocar sem mandar outras pessoas embora, assim, sabe? Por questões assim, tão banais. E os Parkers, eles não levaram isso em consideração, né? Simplesmente mandaram embora uma mulher que tava com suspeita de estar doente. Como é que você manda uma pessoa embora que tá doente? Porque ela não é capaz de trabalhar? Ou vai colocar em risco, né? Colocou bem entre aspas assim, vai colocar em risco a vida dos filhos. Talvez seja essa realmente a questão ou não. Mas tinha que confrontar, falar como é que você tá, você tá bem, não sei o quê. Ou questionar o cara do carro, porque encontrou uma calcinha dentro do carro que foi colocada pela filha dos Kings, né? A Young. Ele Eles não simplesmente falou assim, eu não questionam quero, nada. não questionam. Nunca, Eles momento não algum. querem saber se é verdade ou não. Eles simplesmente não confiam na pessoa e tchau. Como se, tipo, um funcionário fosse descartável. Não se fosse uma pessoa, assim, que você cria um vínculo. Não, descartável. É só um número, né? Uhum. Ah, não sei. Nossa, ele deve ter feito isso, né? Que horror. Vamos contratar outro. Pronto. E a parte interessante é que naquela cena da mesa em que um pouquinho antes da chuva, o pai dos Kim, ele se pergunta, e se o outro cara não conseguiu emprego? Eles viram pra ele e falam, não, ele é jovem, ele consegue. E é a mesma coisa que a gente aceitou e disse pra gente mesmo quando a gente tava assistindo o filme, pensando, não, ele foi demitido, ele é jovem, agora vamos continuar assistindo aqui que tá mais divertido ver os caras dominando a casa. Porque a gente também fica pensando a mesma coisa. Não, ele é jovem, ele consegue emprego novo. Até então tava... E essa é uma coisa que também entra no filme, né? Até então, tava seguindo o plano. Uhum. Porque então fazia parte do plano. A gente já sabia qual era o plano, a gente tava tudo correndo com o plano, né? É até engraçado que eu lembro
do Coringa, do Heath Ledger, que ele fala assim, ninguém se importa quando as coisas estão de acordo com o plano. Então assim, a gente não se importa se a mulher foi mandada embora, se o cara foi mandado embora. Até que o plano começa a falhar, que é quando começa a chover. Que entra a empregada lá de novo, o homem do porão, aí que começa tudo desmoronar. Você fala, nossa, mas essa mulher tinha um marido. O marido tava vivendo. Caramba, ele não tinha com que trabalhar, o que comer, não sei o que. Pois é. Aí que começa a mexer a sua cabeça. Você fala. Tinha mais gente aí, né? Tem mais caroço nesse angu. Tem. Sem falar no cheiro. O cheiro. Ah, sim, o cheiro. O cheiro também é um outro baque pesado na história. Um soco no estômago. É o que faz perceber que os Park não são quem eles parecem, quem eles diziam ser. Não é que eles não diziam ser. Era que a gente não se perguntava também o suficiente. Os Min também não se perguntavam o suficiente. Eles achavam, ok, os caras são bons porque estão contratando a gente. Estão emitindo os outros porque eles são bons. A gente que precisa de ajuda. Mas o cheiro de... A Pops tem uma história que ela puxou, que até eu não tinha notado. Mas essa questão em relação ao cheiro de pobre. Uhum. Aconteceu aqui há 4 anos atrás, eu acho. Foi durante as eleições. Na Rússia brasileira? Na Rússia brasileira. O candidato a prefeito, na época, hoje prefeito de Curitiba, ele contou uma história que ele passou mal num carro, que uma vez acho que ele deu carona pra um pobre e veio o cheiro de pobre e ele não conseguiu, se sentiu mal, quase vomitou, não sei o quê. Mas tipo, cara, como assim? Isso não é algo assim que às vezes acontece mesmo, a gente ter, sei lá, trabalhou o dia inteiro, ou de ter, no caso ali do filme, era o sabão em pó, cara. Praticamente sabão em pó, o jeito como eles lavavam. Não era tipo que o cara era fedido, alguma coisa assim, sabe? Nossa, é muito arrogante. Sim. Eles tiveram Muito que trocar arrogante. o sabão em pó, usar cada um, porque eles estavam começando a identificar os cheiros, né? E eles estavam com todos, os 4, eles tinham o mesmo cheiro. Menino identificou. Ah, você tem cheiro da governanta, né? Sim. Mas a questão do cheiro de pobre bateu muito mais no Taek, né? Que é o pai, né, da família dos Kings. Sim, Foi ele que nossa. sentiu bem mais pesado, assim. Parece que ele se sentiu muito constrangido, né? Muito, muito mesmo, assim. E aí foi a parte, assim, que, tipo, putz, que dá na gente, assim, sabe? Que dá aquele toquezinho na gente, assim, no caminho. Porque até então a gente tava tendo o sentido de que os parques estavam sendo explorados. A gente já tinha essa questão, tipo, não, os caras, tipo, mandaram os caras embora, tá, não sei o quê, mas eles estão sendo explorados, não sei. Aí que a gente percebe, puxa. E assim, e também quando eles voltam do acampamento frustrado por conta da chuva, porque tudo desenrolou por conta da chuva. Porque se não fosse pela chuva, a mulher não tinha morrido, não tinha acontecido nada, ia tudo voltar aos planos. Não tinha sido cancelado o acampamento. Foi tudo porque o acampamento foi cancelado. Sim, por conta da chuva, né? Então foi ali, foi O justamente grande isso. inconveniente dos parques, o acampamento cancelado. Ah, que pena deles. Nossa, acabou. Ah, nossa, que pena. Sim, e aí a mãe chega, né, pede uma comida pra governo, liga antes, né, fala assim, a gente tá uns 8 minutos de chegar, não sei o que, vai preparar o prato pra ela. E tipo assim, você percebe que tipo, ela come sem oferecer a comida pra ninguém, não ofereceu pra filha, né, que tem até um entreveiro ali, né, que a filha vai lá e pergunta, mas você dividiu comigo, não sei o que. Você nunca oferece, ela falou isso. A menina fala, né, isso. Tipo, Sim, você começa a perceber que eles também de mãe, né? Sim, que tipo de mãe, né? Às vezes você tira da sua boca pra dar pro seu filho, não, ela não é como tu. Não foi só isso que me incomodou. Me incomodou um pouquinho também ela ter simplesmente pedido de uma hora pra outra. Eu tô chegando em 8 minutos. Você sabe cozinhar esse prato? Mesmo se você não cozinhar, eu espero que você esteja cozinhando já. Bota água pra esquentar. Tô chegando. Ela não perguntou, ela não se importou, ela só falou, faz isso pra ontem. A minha outra empregada fazia. Você vai conseguir também. Foda-se. Não, isso Mó babaca da parte pesado. dela. Uhum. E aí, com a chuva, aí que a gente acaba caminhando pra ruína, assim mesmo, né? Porque quando os 15 eles iam pra casa dos parques, você viam sempre eles subindo. Porque a casa dos parques era numa colina alta,
um bairro nobre, né? E os Kings lá embaixo. Então, quando começa a chuva, eles estão voltando pra casa dele, você vê uma tomada que é simplesmente genial. Eles só descem. Eles descem uma escada, descem uma ladeira, andam num túnel, assim, super... Eles descem pro túnel do metrô. Sim, você vê assim, vão pra um túnel, não sei o que, até chegar... Metrô, gente. Até chegar na casa deles e, tipo, tá um caos, assim. Porque a casa deles é um porão, é embaixo da rua. Então a casa deles tá completamente alagada. Eles tentam salvar o que eles conseguem ali. Tipo, pegou uma foto, pegou a pedra, É tenso. que a pedra tava lá, então eles pegaram a pedra. Aí as tomadas que o diretor ele usou, assim, sempre colocando, assim, depois a câmera por cima, pra mostrar no ângulo, assim, a devastação que a chuva trouxe, né? Tipo, alagou ali, muitas famílias foram afetadas, não foram só os Kings, no caso, né? Depois até mostram eles num ginásio, né? Se não me engano, de uma escola, que eles estavam lá, tiveram que dormir lá, porque eles não tinham onde ficar. Tinha sido devastador, assim, o que tinha acontecido. Isso me lembrou uma coisa que teve há uns tempos atrás aqui, teve uma parada muito forte aqui na Santa Catarina, que teve muita gente que também teve que dormir em ginásio. Me fez criar um paralelo muito forte a isso. Me lembra dessa... Que a galera de Itajaí ficou completamente devastada, casas destruídas. Me lembrou muito, isso não faz muito tempo. Não faz muito mais que uns 10 anos, eu acho. E foi nessa hora que o pai, né, que já tava lá meio que, assim, no baque do cheiro, falou... Não tem por que a gente criar plano, porque nunca as coisas dão certo como planejado, né? Aí meio que ele já tava desacreditado. Porque o que eles estavam construindo, tipo, foi levado por uma chuva, né? Aí tem aquele contraponto, né? Que isso foi de um sábado para um domingo, né? Domingo eles não iam trabalhar, mas o que aconteceu? Ai, vamos fazer uma festa, já que a gente não pôde aproveitar no acampamento, né? Ai, aniversário do meu filhinho, vamos lá fazer uma festinha. De última hora eles fizeram uma festa, de última hora, assim. E assim, o contraste é muito grande. E você vê os caras lá dormindo no ginásio. E eles, ai, eu preciso agendar. Ai, vamos lá, vamos no mercado. Enquanto eu tava no mercado, eu tava ligando pro fulano, tava ligando pro Beltrano. Ai, você canta, né? Ai, vem cantar aqui. Ai, não sei o quê. Tipo, cara, nossa, assim, um outro mundo. Dá um contraste muito grande. Nessa cena, se você vê... Acabou a chuva, então a gente pode colocar lá no jardim, tudo maravilhoso, tipo, enquanto a galera, que bom, acabou a chuva, a gente pode limpar nossas casas, a gente pode tentar salvar as coisas. É um contraste muito grande. Tentar escoar a desgraça. Sim. Tipo, o que é engraçado é porque nessa cena específica, nessa somada de cenas, existe esse paralelo que mostra, ok, os caras acordando, ai que delícia acordar nessa cama acolchoada. Daí mostra, tipo, os caras ali ainda sentado na cama, observando, tipo, o que sobrou da vida deles, que é, tipo, pra um é uma pedra, pra menina é um maço de cigarros, que inclusive ela voltou a fumar depois dessa desgraça. Na cama não, né? No chão No do chão, ginásio, no né? colchonete, ou num pequeno pedaço de colchão. Colchão não, é um cobertor no chão, provavelmente, uma coisa assim. Qualquer coisa desse sentido. Sim. E A uma mãe tomada pegando roupa no meio do, tipo, que fizeram uma arrecadação e jogaram um monte de roupa ali no meio do ginásio, falando, pega as roupas que vocês precisar. Daí vai lá, o outro paralelo é os ricos lá, ela escolhendo no super closet dela, escolhendo, qual roupa que eu vou escolher? Essa aqui? Ou essa daqui outra? Ou essa daqui outra? E um ponto muito, muito, muito assim, tenso assim também nessa parte, a hora que ela tá no carro com o pai, e tipo, ela olha assim, nossa, eu nunca vi o céu tão limpo desse jeito, como essa chuva foi uma benção, né? Graças a Deus choveu, né? Ela manda aquela, tipo, ele já tá puto, assim, né? Já olha com aquela cara, porque ele tava no supermercado, que não era pra estar, não sei o que, né? Porque era o dia de folga dele, mas chamaram de tesoura esse, não sei o que. Aí ele olha daquele jeito, aí ela vai lá e dá a tampadinha no nariz, né? Aquela... daquele... Só pra aquela cereja em cima do bolo do ódio do pai ali, ó. Você quer? Não, cheiro horrível. Deixa eu abrir a janela aqui, porque eu sinto cheiro de pobre aqui, ó. Cheiro de esgoto. Porque o cara literalmente, eles estavam... Cara, só pra vocês terem uma noção, o cara literalmente, eles moram... O banheiro tava vazando, eles estavam literalmente dentro do esgoto. Naquela o banheiro... O vaso sanitário ficava acima deles na casa. Explodindo. Como é? Eu fiquei me perguntando um maior tempo, por que o vaso sanitário ficava em cima? É por causa do nível da rua, da água, dos canos. Que horror.
E aquela cena do banheiro explodindo foi muito tipo, ah, mano, que nojo. Que nojo. E ela fumando em cima porque ela já tinha desistido de tudo. A menina tinha desistido de tudo já. Bem isso. A parada que eu acho que talvez me incomodou um pouquinho e depois eu fui perceber o porquê. Por que que o menino carregou aquela pedra daquela forma? E por que que ele mesmo assim ele dormia abraçado com a pedra? Ele falou ainda, depois que o pai dele tinha falado isso de não faça planos, não importa os planos. É porque aquela pedra simboliza pra ele o plano deles de subirem na vida, de ficarem ricos e tudo mais. De ser como aquele cara que deu a pedra pra ele, que apesar dele não aparecer mais no filme, ele é representado como aquela pedra. Ele é representado como, é isso aqui que você pode ser quando você ficar rico. Sim, Então- ele vendo aquilo como se fosse a oportunidade dele, né, no caso, assim, né? Aquilo lá que era o alicerce dele, como você falou, né? Que a pedra pode ser feita pra construir ou pra destruir, né? Aquela talvez fosse a primeira pedrinha dele pra construir, né? Por isso que ele sempre se amarra tanto a ela. Porque ela é a única, vamos dizer assim, a única prova física do sonho dele. A única coisa que... Ele é a única pessoa da família que sonha. Ele é a única pessoa da família, porque a filha só tá fazendo as coisas por fazer, apesar dela se encaixar bem. O pai, ele é muito de aceitar a realidade. Ele sabe que ele é pobre, que no momento que deu a desgraça ele falou, não tenho plano, acabou. A gente tem que viver como a gente pode viver. A mãe, ela é do tipo que apoia a decisão dele, que vai viver junto com eles, que importa o que é que eles estejam juntos. É só isso que ela, pelo que eu vi que ela se importa, é que eles estejam unidos. Uhum. Mas o filho, ele tem esse sonho de que a gente vai sair dessa, a gente vai ser rico, a gente pode ficar melhor, que carrega até o último minuto do filme, esse sonho dele. Carrega até o último minuto do filme, que criou essa discussão com a Pops depois em PVT. Carrega tanto esse sonho dele que, assim, eu interpretei, como eu sou muito otimista, pra mim, pareceu que ele estava escrevendo a carta pro pai dele, contando como que ele iria salvar o pai dele. E vai aparecendo pra gente ele conseguindo resgatar o pai dele no final. E eu vi como se fosse ele mostrando pra gente como aconteceu. Mas pra todo o resto do mundo, Todo era o apenas certo o do sonho planeta. do menino. Sim. Então, eu acho que eu fui a única ingênua que que vi dessa forma, como se fosse realmente acontecendo. Que deu assim, sabe? Pô, eu fiquei feliz. Que bom, pelo menos ele conseguiu resgatar o pai não morreu de fome, sei lá, alguma coisa assim. Aí o Kelvin me joga na minha cara o Desculpa. 564 anos. Então, mas eu vou dizer que até aquele ponto, Pops, eu até poderia ficar junto com você nesse pensamento. Se a cena não tivesse voltado, sabe? A cena volta pra provar cena que... volta. Volta pra ele dormindo. Aham, Volta pra ele assim, com a carta na mão. no caso, abraçando né? a carta. Mas então, por isso que eu Se eu achei não que tivesse fosse, voltado, eu ia até pensar, opa, mostra aí que o cara acendeu. por isso que eu achei que fosse futuro. Mas sim, aquele final abre Aí mesmo pra voltou, mostrar. falou. Aí Sim. depois que a gente vai buscar as resenhas e entender que ele colocou essa música, foi criada pro filme, criada por ele, né, pelo Bon Joon, né, foi ele que criou a música, né? O próprio diretor O do diretor. filme escreveu a letra. Aí que você fala, não, então o cara vai demorar lá, foi o 564, é isso? Essa música se chama 564 anos. Que é o tempo que ele demoraria, né, pra comprar aquela casa. O tempo, contando sobre os dias que ele passaria tentando juntar o dinheiro ou Anos. São anos. Anos, né? Porque... São anos. Com a situação atual que ele tava, né, no caso, com o salário que ele tava lá. Aquela situação, pra ali ele ia demorar aquele tempo pra conseguir comprar aquela casa. É um tempo. É um Sim. tempo. Porque pensa aqui Ai. comigo. Spoiler pesadaço, ok? Novamente você tá ouvindo por sua conta e risco. Eles foram julgados. Eles foram jogados pra tudo quanto que é canto da mídia sul-coreana. Em tudo quanto tava jornal tinha o rosto deles e do pai deles, que desapareceu por razões que a gente não vai contar. O plot mesmo, não vamos contar o que acontece na festa de aniversário. Mas ele foge e desaparece por meses, talvez um ano, eu acho. Eles falam no final que demorou um ano pros detetives pararem de seguir eles, né? Sim, demorou mais porque ele demorou até pra se recuperar do coma que ele entrou, né?
Depois ele foi julgado, aí teve o tempo de recuperação, que ele voltou a trabalhar lá com a menina da pizzaria, se não me engano, né? Só que ele tava distribuindo os panfletinhos junto com a mãe. Aham. E até ele identificar as mensagens que ele tava recebendo, né? Que ele passou a receber mensagens. E eu percebi isso, ele ficou com bastante sequela depois do incidente. Ele ficou bem quebradinho, bem quebrado no sentido emocional e físico também. Porque você vê todo o seu plano, porque tava tudo correndo bem, né? Até você ver tudo desmoronando, aí você sente aquele baque, assim. O primeiro a sentir foi realmente foi o pai. Depois o filho, ele ainda... Não, vamos lá. Ele, como a gente emocionar, ele se agarra à pedra ainda, né? Vamos lá, vai dar certo, a gente vai conseguir. Vamos manter firme. Só que daí... o plano não dá certo. Ou talvez dê, ninguém sabe. Ninguém realmente sabe. Não, até aquele momento. Aquele plano não deu certo. A Pops tem uma teoria, correto, Pops? Vamos lá, Pops. Qual a sua teoria, Pops? Eu tenho uma teoria? Eu sabia que você ia perguntar exatamente desta forma. Eu tenho? Não. A teoria que a Pops me deu, de que ela achava que as coisas poderiam acontecer, é que o menino era esperto. O menino, ele é inteligente. Pode continuar, então. Ele poderia... Cara, ele tem uma lábia maravilhosa, cara. Nossa, vai me dizer, até eu tava me apaixonando pelo menino. A gente tão percebe labioso isso que no ele era. primeiro ato do filme. Sim, no começo já. Então, por isso, ele poderia conseguir se esforçar e conseguir, nos meios não corretos, comprar a casa, ter dinheiro e tudo mais. Viu? Ele tava ali no sonho dele, ele tava com o cabelo vermelho, sei lá, virou um K-popeiro, não sei. Sim, né? Ele voltou bem no estilo K-pop. Bem K-popper, né? Não tá errado, na Coreia do Sul que todo mundo faz como é que é a parada do rosto de cirurgia? Cirurgia plástica. Todo mundo faz lá. Então, Por que não pode mudar de rosto? Poderia ser tipo isso. Mas no... Mas daí, agora que você falou também da questão de que depois, né, depois que ele se recuperou daquele incidente, talvez pode ser que ele tenha perdido a sua lábia, pode ser que ele tenha perdido os seus dons, assim, mais astutos, então, daí seria os 564 anos. Vai realmente demorar isso. Vamos torcer pelo melhor. Oremos, vai que né. Vai que Parasita 2 vem aí. Parasita 2. A vingança. A pergunta que não quer calar. Quem é o parasita que o título do filme fala? Primeiras damas? Parasita são todos, né? Todos são parasitas. Por quê? Todos são parasitas. A gente chega nessa conclusão que todos são parasitas. Até isso é algo muito legal, que no título é Parasita. Então ele não dá um spoiler pra gente, assim. Que, cara, no final a gente conclui. Exceto Portugal, né, Portugal? Portugal colocou parasitas. Tipo quem? A família, os Kim, que são a família, né, mais pobre lá. No começo a gente acha que eles são os parasitas do caramba, porque eles estão invadindo a casa de tudo que é forma, querendo dominar a casa, querendo dominar com o emprego e tudo mais. E depois, na primeira oportunidade que a família sai pra acampar, pra fazer uma viagem, eles vão lá e se apossam da casa. Aí depois a gente começa a analisar, depois que os Park começam a demonstrar como eles são mesquinha, a gente começa a refletir sobre outras atitudes deles, de como eles também têm essa coisa de querer dominar os empregados ou de querer explorar os empregados. Poxa, no final, durante a festa, eu tô te pagando. Eu tô te pagando hora extra. Sabe? Aquela coisa assim. Não cria vínculo comigo, não quero virar teu amigo. Tu é meu funcionário. Sim. Trabalha pra mim. Sim, sabe? Acabou. E tem lá os caras que moram na casa há anos e a mulher que esconde o marido no bunker. Sim, porque a governanta, ela era de uma família anterior à família dos Kim. Spark.
Dos parques. Ela era anterior a dos parques. Não era daquela. Os parques não trouxeram aquela, não contrataram. Ela já era daquela casa. Porque existia o arquiteto grande Niemeyer que construía aquela Sim. casa e ela era a governanta dele desde a época que ele era vivo. Aí quando ele morreu, na verdade não, quando ele se mudou antes Ele de se morrer, mudou. talvez ele esteja vivo ainda. Não sei, Não sei, Niemeyer. você que Manda um abraço pra tá gente. falando. Manda um abraço pra gente, Niemeyer. E ele falou, olha, Parks, essa aqui é a minha empregada, eu recomendo ela pra caramba, e ela tá ali desde antes. Ela conhece a casa melhor que eu, então trabalhem com ela, e por isso que ela tava ali com eles. E isso demonstra o quanto os próprios Parkers, eles são acomodados também. Porque eles não se deram o trabalho de entrevistar alguém, de contratar alguém, de ir atrás, de saber. Não. Eles se acomodaram da mesma forma. 10 ela já tava minutos de aí, pesquisa no governo, num site, ver o RG do cara. Olha, isso aqui é RG bate? Vê o CPF, não sei o quê. Eles simplesmente se acomodam com a situação também. Por quê? Porque eles só querem o serviço. Eles só querem que as coisas continuem fluindo da forma com que eles querem. Eu quero que um cara que dirija, que olhe pra frente, que não pergunte se eu homem ou mulher, sabe? Uma coisa assim. Tipo isso. Eu só quero uma governante que cozinhe pra mim, que cuide da casa, que limpe. Quero que você ensine inglês lá pra minha filha, não sei o quê. Literalmente, eles pagam... E se acontecer alguma coisa, se você pisar na bola, tipo, eu troco, mas eu quero alguém de confiança. Eles não querem ir atrás de alguém, eles querem que alguém fale pra eles quem eles têm que contratar. Literalmente, Não são eles acomodados. pagam em cash, eles pagam em dinheiro pra não ter que se preocupar com burocracia e falar, beleza, você não tem aposentadoria, vai embora. Só pra, realmente, eles literalmente, pra não se preocupar com mais nada, eles pagam em dinheiro. E nem tanto Aí, dinheiro ela assim. fala mesmo no começo a questão da indicação, de que não, porque a coisa mais de confiança é a indicação. Ela fala assim que como faz parte assim de um grupo assim especial de pessoas que tipo como se fosse isso assim, é um elo. Aí, elo. não, se alguém falou que é porque é de confiança, eu confio. Sim, é claro que o boca a boca é bem melhor do que é o melhor marketing, né? Melhor marketing que a gente pode ter, mas ela é muito hardcore nisso. É o famoso ela acredita QI, em né? qualquer coisa. Demais. QI, quem indica. Quem indica. Mas O que- então, aí o que pra faz a gente mim, pensar? no meu caso, o Parasita seria assim, realmente, concordar com a Pops, assim, ali são os humanos, um parasitando o outro, né? Até todo mundo morrer. Até a pedra dominar todo mundo. Até a pedra dominar todo mundo. Ai, ai. O meu chute, se eu pudesse dizer, quem que é o Parasita, depois de ver muitas entrevistas, depois de ler Sem contar o Parasita Mor, né? muito documentário, depois de ver muita coisa, eu posso dizer quase com certeza que é a casa. Abraços, amigos, obrigado pelo podcast. A casa. É verdade, o Kelvin comentou isso. Da casa. Não era bem isso. É que, tipo, o que eu queria falar sobre a casa era que a casa também é um personagem. A casa, Sim. porque ela é uma figura muito importante pra a casa do... Tanto o porão quanto o casarão deles. É um super de um baita personagem. Mas aí eu já enxergo mais como a casa sendo um organismo e não sendo um parasita. Faz sentido, sim. A piada era só que a casa era parasita. Aí morreu Não, meu é argumento. o contrário. Aí morreu A meu casa- argumento. A casa é parasitada por A casa é outros. parasitada. Sim. Tipo, a casa é um baita de um personagem porque normalmente, geralmente, casas e são apartamentos ou o emprego da pessoa ou a praça do Carlos Alberto de Nóbrega são apenas cenários. Ela tem uma história tão forte, ela tem os mistérios dela, ela tem os seus próprios segredos. A cada cena a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a casa e parece que, tipo, por eles usarem takes com ângulos específicos, você nunca descobre exatamente tudo sobre a casa. Você sempre acaba descobrindo uma coisa nova sobre ângulos, sobre os segredos dela. É muito legal ver ela por esse lado. Então, Sim, é bem isso mesmo. eu diria, todo mundo é parasita nesse caso. Todo mundo parasita a casa. Não, tipo, eles não parasitam
Quem parasitam os parques, que parasitam o cara do porão. Que eu acho que o cara do porão é o menos parasita de todos, pra ser honesto. Nossa, eu acho que ele já é o mais parasita, porque ele Eu simplesmente ele não também. faz nada. Ele é o funcionário da casa, velho. Ele é o sistema inteligente da casa. Ele é o cara que mais trabalha ali da casa toda, que eu vi durante o show inteiro. O filme inteiro. O cara não se esforça em querer crescer, em querer fazer alguma coisa. Ele é o mais parasita, sim. É o mais parasita. Sim. Mas ele trabalha. Ele é trabalhador. Ele só faz piscar as luzes lá só. Não é mais nada. Não é trabalhador. E ainda fez isso, querer, tipo, uma forma de venerar, uma forma de querer falar. Respect! Não, cara. Não. Eu só tô aqui pela treta mesmo. Não, mas todo mundo, sem exceção, todo mundo é parasita de alguém ou de algo, nesse caso. Isso, por ser uma extrema crítica social, isso faz sentido todo mundo ser parasita, todo mundo. Me perguntaram no chat, que eu acho que é bom pra acrescentar só pra fechar com chave de ouro a cerejinha no bolo, qual que é a cena favorita de cada um de nós? Pops, qual que é a tua cena favorita do filme inteiro? Passa. Passa. Tu volta depois. Well, Qual que é a tua cena favorita do filme todo? Do filme todo, eu acho que é a cena da chuva deles descendo. Porque ali ela demonstra muito bem a quebra do segundo ato. E é ali que você vê que, tipo, o filme tá... Pra onde o filme tá se encaminhando, assim. Que, tipo, ali você consegue... Porque é ali, né? Naquela cena da chuva ali, deles voltam... Porque daí você já sabe que eles voltaram, você já tem aquela cena do cheiro. Aí você percebe a discrepância das classes. Porque até então tudo era festa, eles estavam se aproveitando, vocês não sabiam se eles iam acender ou não na vida, se ia tudo... Ali quando quebra, você vê eles descendo de novo a escadaria, chegando naquela cena ali, é assim, é sensacional. Ela demonstra muito, sem falar nada. A cena que eles estão descendo, eles não estão se comunicando, eles não estão falando. pois é, a maior parte do filme não tem diálogo. Pior que é. Cara, a minha cena favorita... Ai, eu sou muito boba. Eu sei, cara. Mas minha cena favorita é o moleque chegando lá, comprando a casa, vestido de K-popeiro lá. Colocando a pedrinha no riozinho. Cara... Aquela ali, cara. A É a minha esperança, cena. aquela O cena de otimismo. A esperança. esperança, é o otimismo. Uhum. É válido. Dá um calorzinho quando você vê aquela cena mesmo. É. Dá um E a sua, calorzinho. Kelvin? E desce o calafrio depois quando desce a cena. Uma sede. A minha cena favorita eu falei no meio antes. É a montagem do pêssego. Aquela montagem do pêssego onde que eles não necessariamente precisam ficar dando exposição da cena, do que a gente vai fazer no nosso plano do mal, nossa violência aqui, ó. O Dick Vigarista tá falando, mas eu vou colocar ali uma bomba ali. Não, é tão sutil aquela colagem de 8 takes. Eu fui atrás. São 8 Caramba, takes ele pra contou. contar. Aham. É muito bom. Foi a melhor parte, assim, pra provar que, tipo, eles são extremamente inteligentes, extremamente, como é que se fala? Calculistas. Eles são... Sim. É ali que você nota que, tipo, pouco antes você tinha visto o pai no Mercedes estudando cada... mas isso aqui é touchscreen, isso aqui é não sei o que, GPS. Pouco antes disso. E logo em seguida já tem essa cena do pêssego. Que é uma cena melhor atrás da outra. Sim. Eu gosto muito não é dessa nessa cena do plano. também que ele tá ensaiando com o pai dele o que ele vai falar, não é? Uhum. E tipo, tem uma cena que ele fala dele assim, ensaiando ela vai... é muito bom. tipo assim, aí tipo, ele responde pro pai dele o que a mulher vai responder. E tipo assim, a mulher realmente fala aquilo, né? Tipo, responde com as palavras dele. Os malucos entendem de direção de personagem. Ele fala, não, tuas emoções estão muito altas. Abaixa um pouquinho, Sim. acalma e fala com vontade, sabendo do que tá falando. Não exacerbado pra não dar a intenção de que você quer mandar ela embora. Só fala como se você estivesse preocupado. Baixo, calma, assim. Mas eu acho que você não deveria ter aquela mulher na tua casa. Não
por mim, não porque eu acho uma coisa assim, mas é porque ela tá bababá. É muito bom aquela... Mano, que cena. Uhum. Sim, muito bom mesmo. É a mesma cena, essa do pêssego. Que cena. Pra mim, é a minha favorita. Pêssego. Pêssego. Quem diria que um pêssego daria tanta treta? Suculento! Enfim. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Eu ainda tô com sentimentos pesados. Ainda tô meio complicado de falar sobre tudo isso, porque eu sinto que mesmo a gente tendo essa 1 hora inteira pra falar sobre isso, a gente não conseguiu nem raspar a tampa do pote de sorvete. Mas, pra finalizar, eu gostaria que vocês falassem sobre o que vocês absorveram, o que vocês mais absorveram do filme e o que vocês esperam ver daqui pra frente, já que esse filme vai trazer muita coisa mais pra frente. Muito mais coisa daqui pra frente. Primeiras damas. A Pop sempre fica quieta, né? Não adianta. Ela sempre Pera fica, aí. Well, pode falar pra gente o que você espera a partir desse filme? O que eu espero... Cara, é complicado pra mim, porque assim, o filme realmente é muito bom, mas eu acho que não vai mudar meu estilo de vida, não vou... Sei lá, não vou tirar grandes lições desse filme, não. Sabe? Você não acha que o mundo vai mudar, nem a visão de ninguém vai mudar? Bando de comunista safado. Não, Que não série vou de mudar. ver- Não, assim, realmente, assim, é um filme excelente, é um filme muito bom, mas eu acho que o que a gente pode tirar, é aquela questão muito pessoal, o que eu tiro mais de lição disso é mais pela questão artística, pela questão de que, poxa, o mundo tá se abrindo para os novos filmes, para novas obras, para novos países, né, poderem entrar nesse meio. Eu acho disso um valor muito maior do que a mensagem do filme, porque a mensagem Sim. do filme tá aí na nossa cara todo dia, sabe? Isso A é uma gente já- pergunta muito melhor que a minha. O que você pode tirar do filme? Você pode tirar do filme. Uhum. Tiraria a cena do pêssego. Brincadeira. Não nesse sentido. E Pops, o que você poderia tirar do filme de? O que você retirou dele pra você? Cara, é como eu tinha falado antes, eu não fiquei muito chocada, alguma coisa assim, porque a realidade a gente conhece, infelizmente, é muito dura. Eu dou aula em escola pública, eu sei como é que é. Eu também dei aula em escola particular, eu sei também como é que é. Sim. É muito complicado isso, mas eu acho que, cara, é muito bom. Eu acho que ele abre oportunidades para ter esse tipo de discussão. Então, isso que eu achei muito bacana. Uhum. Uma oportunidade para ter esse tipo de discussão. E sem contar o que o El falou, né? Que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu, pessoalmente, espero ver muito mais sobre esses pontos de vistas, porque a gente tá tão acostumado a ver o vilão de todos é o capitalista amor, é o seu patrão, é o presidente dos Estados Unidos, que não tá errado nesse caso. é o cara que tá acima de todo mundo, o rico e tudo mais. Mas quando você para pra ver, principalmente se for pegar no contexto do Brasil, não existe certo, tá todo mundo errado de alguma forma, porque a corrupção tá em tudo quanto que é lugar, a galera tá todo mundo tentando ganhar alguma coisa de todo mundo, então no fim das contas, parasitas somos todos nós. Pensar que tá todos afetando o nós. próximo, mas isso é foda. É, o que é importante que daria pra tirar no máximo seria essa mensagem de que, tipo, eu não sei se é errado dizer que eles estavam errados por serem parasitas, eu acho que estavam errados tipo, eu penso que se ele tivesse de boa ensinando a filha, ele não teria tido problema. Mesmo a mina talvez ela estivesse ensinando o menino de boa e tranquilo. Eles não teriam tanto problema porque eles não estavam querendo perguntar qual era a história deles, não queriam saber o passado, e eles estavam ensinando bem. A mina tinha um namorado e um professor de inglês, e o filho tinha uma pessoa que te desse atenção e ensinasse ele a desenhar e tudo mais. Se eles tivessem parado ali e não tivessem tentado arrancar ainda mais ali do pote de ouro, eu acho que o filme teria parado bem, teria ficado tranquilo. Não teria sido... É, mas aí a gente não teria o filme. Não teria um filme. É isso que eu ia falar.
Mas às assim, vezes, não, tipo, eu isso é não. uma coisa que você para pra analisar assim, né? Porque às vezes você pode ter todas as aptidões pra conseguir as coisas no fluxo, entre aspas, certo, né? Mas você prefere prejudicar alguém, né? Ou É. você não se. Na verdade, não é nem você prefere, você não se importa em prejudicar alguém. Isso que eu acho que é pior ainda, é você não se importar com o que vai acontecer com a pessoa, sabe? O que eu poderia tirar no topo do topo disso seria dizer que, cara, tenha o seu ambição, tenha seu objetivo, tenha o que você quiser, porque ter ambição, ter sonhos não é ruim. O ruim é você botar os teus sonhos acima de outras pessoas e fazer elas perderem os sonhos delas por conta disso. Mas empatia. Acho que empatia é o que a gente pode tirar desse filme, não é mesmo? Total. Uhum, isso aí, mais empatia no mundo. E é com isso, com essa mensagem bonita, que a gente vai fechando. Eu gostaria que, por ordem, você pode fazer suas despedidas e dizer o que a gente pode. Porque eu sei que você tem um projeto bonito de escrita. E eu quero saber se a gente pode esperar encontrar ele em algum lugar. Como é que a gente pode estar encontrando você? Bom, quem quiser me seguir, não vai conseguir porque eu tô de quarentena e não tô saindo de casa. Então. Não, é sério. A minha arroba no Twitter é well_GNR. Uhum. Vocês podem me encontrar pela alcunha de Menino Well, por aí, Steam, LOL, esses lugares aí. Que eu costumo usar ou well_GNR ou Menino Well. E eu tô assim, me dedicando à escrita. Eu tive que mudar muita coisa no meu livro recentemente, porque eu tive que mudar o nome do meu universo, com medo de... Porque o nome do meu universo é Quasar, só que a ordem que eu tava fazendo com as letras, tinha uma banda na Suécia que usava da mesma forma. Então eu tive que mudar com medo, vai que dá algum BO, alguma coisa, né? Aham. Então eu acabei mudando o nome, eu tive que voltar pro meu livro principal e mudar algumas coisas que eu já tinha escrito, tava reeditando. Mas eu tenho um Wattpad, e lá no meu Wattpad eu tenho um conto que é desse mesmo universo que eu tô criando com Quasar. E lá eu tô contando a história de Tainael e a Estrela Perdida. Tem 2 capítulos, mas o terceiro já vai sair, eu prometo. E o quarto já tá em desenvolvimento, o quinto também já tá em desenvolvimento. É um conto mais curto. O Wattpad eu tô usando mais como pra fazer histórias mais curtas, assim, pra já ir treinando também um pouco mais a escrita enquanto não sai o meu livro principal. O Wattpad lá você também me encontra como Menino Well. Então, Ou simples, fácil. seja, em resumo, Menino Well e o Menino GNR, que inclusive está na tela para quem estiver vendo assistindo, tá na tela em cima da webcam dele. E queria agradecer Kelvin e Pops pelo convite. Foi muito bom discutir um pouquinho o filme com vocês. Fazer um coraçãozinho pra Pops também. Muito obrigado pelo convite. Sucesso no Papo Trivial. E se precisarem para mais filmes, estamos aí. Ou para séries que não sejam animes. Estamos aí. Obrigado. Pops, você já é de casa, muita galera daqui já sabe, mas quem estiver te ouvindo aqui pelo podcast por essa oportunidade, como é que a galera faz pra te encontrar e o que elas podem encontrar te encontrando? Faz sentido essa frase? Espero que sim. Faz sim. Pessoal, vocês me encontram no Patripops, @Patripops em todas as redes sociais, aqui na Twitch também. Eu faço streams toda segunda e quarta, às 10 horas da manhã. E a terça e quinta, às 4 horas da tarde. Uma vez por mês a gente tem a maratona de 12 horas, que eu uso cosplay. Quem não sabe, eu sou cosplayer. E daí vai ter nesse sábado, às 8 horas. Às 8 horas não. Sábado, dia 8, a gente vai ter a nossa maratona. E também eu tenho outro projeto. Quando não está tendo Papo Trivial aqui na boa. live do Kelvin, está tendo Conversa com a Pops na minha live. Então, a cada 15 dias a gente tem o Conversa com a Pops, que é um quadro de pergunta. Perguntas não. É uma entrevista, Que né? é um- Gostosinha. Que é um quadro de entrevistas que eu chamo algumas pessoas que eu acho que são interessantes, que eu gostaria de contar a história, gostaria de mostrar o trabalho deles. E na semana passada a gente teve com o Delincoto, que é o meu amigo youtuber que tá voltando com o canal dele. Uma grande história, foi bem bacana. E o próximo vai ser com a Jessie, que é a minha dupla de cosplay. Ela que tem uma história extensa com cosplay, já faz há bastante tempo. Já ficou, né? Já
foi pro WCS, o Japão comigo, já venceu já em outra oportunidade, então, assim, vai ser bem bacana. Uhum. E eu Isso vai espero ser ver dia vocês 5, correto? Dia 5 na quarta-feira. dia 4. Dia 4? Dia Dia terça? 5? Peraí. É quarta-feira, Tá. quarta-feira, dia 5. Quarta-feira, dia 5, gente. Quarta-feira, dia Obrigada, 5, que eu às já 8 horas da arrumei noite. já arrumei aqui na imagem. Quarta-feira, dia 5, às 8 horas da noite, no canal da Patri Pops, vai ter uma entrevista com a dupla cosplay dela, a Jessie. Jessie Cosplay. Jesse. Algo mais, Pops, que podemos vazar? Cosplayer! Então, eu também tenho plataforma de apoio. Eu tenho Padrinho e PicPay, onde você me apoia financeiramente, você recebe recompensas. E eu sempre entrego como recompensas foto de cosplay, ou fotos de visual. E a deste mês é um visual bem bacana. Eu criei um ensaio bem lindo, maravilhoso, cheio de luzes, onde eu brinco com velhinha de aniversário, com luzes natalinas, assim, ficou um ensaio bem bacana, bem fofinho pra vocês. E quem é sub do canal vai ganhar o mini ensaio da Uraraka. E todos que me apoiarem vão ganhar o primeiro ensaio que eu fiz de todos, porque este mês estamos fazendo 3 anos já de padrinho. Olha só. Eu espero que o podcast saia antes disso, para que as pessoas que possam ainda ser sub ainda esse mês recebam isso. Eu sei que o vídeo no YouTube vai imediatamente após isso aqui, já vamos upar direto pro YouTube sem corte, sem nada. Então, você que tá aí no YouTube, você é um apreciado. Siga a gente no YouTube. O Papo Trivial tá no YouTube, tá na Twitch, tá no Twitter, tá em tudo quanto é lugar. Por favor, amigos, a gente precisa de seguidores no YouTube, na Twitch, pra poder conseguir a parceria com a Twitch e... Não, Twitter não precisa. Instagram é bonito. A Pops tá cuidando do Instagram. É legal. Eu tô tentando. Enfim, alguma coisa mais, Pops? Eu tô muito afim de ver as mensagens da galera. Isso eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar a câmera do El, deixar só as nossas duas câmeras pra gente ler os comentários depois. Pode ser? Você quer que o El leia? Pode ser. Você que manda. Eu acho que você às lê vezes eu e a só- gente comenta. Eu acho que fica legal assim. Você quer que acha, eu leia? El? A gente comenta. Ok. Sim, você lê e a gente comenta. Não vai ter corte. Olha só que loucura. Ok, beleza. Beleza, top. Enfim, eu sou o Kelvin Oteiro, você que tá assistindo aqui, provavelmente me siga na Twitch. Caso não contrário, eu tenho o Twitter, estou na Twitch, são as minhas duas redes sociais principais. Todas são como Kelvin Oteiro, é fácil de me encontrar, tô fazendo gameplay, geralmente speedrun. Ultimamente eu tenho viciado num jogo que é tão sem graça no seu conceito, mas é tão divertido pra jogar e acompanhar a história. Death Stranding, o jogo do Kojima, então... Venha no meu canal do Twitch pra você acompanhar um pouquinho mais sobre essa história, que o jogo tá bonito, o jogo tá legal, tá divertido. Quem diria que entregar carta seria divertido? Que não é só carta, né? Entregar coisas. É, muita coisa, coisa cada vez mais pesada, meu Deus do céu, o cara deve ter uma coluna, um ciático de Deus. Enfim, novamente, podemos cortar pros Vamos para os comentários? Podemos ir para comentários, claro. Temos comentários da galera da Twitch, temos comentário da galera que mandou no formulário. Na verdade, teve uma pessoa, abençoado seja o nosso moderador master, G1. O G1 mandou. G1, grande G1. O G1 é o site de notícias, esse mesmo. Ele mandou aqui pra gente no formulário. Eu não esperava nada do filme, mas depois da premiação do Oscar, meu amigo, que filme foda. Ao mesmo tempo que é simples em história, mas complexo nos detalhes e contraste, isso sim que é foco do filme. Ricos versus pobres. Recomendo o filme pra quem não viu e abraço seus lindos. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço, tio.
Jean acho que mandou mais pra frente daqui, eu vou ver se eu acho depois. O Gabrielson, no começo do cast, ele mandou aqui que o filme encaixa muito bem sobre o que é a vida das pessoas e que ela retrata. Porque a vida, ela lida com todas as temáticas. Então no momento que ele tá progredindo naturalmente, ele mostra a tristeza, a dificuldade, as felicidades, apenas no clímax. Que ele faz toda a construção que tem aquela escalada enorme da trama. Isso a gente falou bem no podcast, sobre escalada. Essa parada de verticalidade, né? Sim. A Patri Pops mandou: mãe, tô no podcast. Obrigado, Pops. O João mandou novamente, dizendo que este filme entra pro top 10 dele. Mas por enquanto ali só tem 2 filmes. Da vida segue. 10 de 2 filmes. É justo. O Ruf Gunner, ele mandou de 1 a 5. Qual nota vocês dariam pro filme? Boa. Vamos lá. 5. 10 de 10. Ótimo, perfeito. Eu daria nota máxima pro filme também. Notas. Sendo ela 10, daria 10 de 10 ou 5 ou 5 de 5. Porque é um filme que cumpre o que tá proposto e vai além. Então, é isso aí. Só pra contrariar vocês, eu dou 5 também. Ah, tá. Eu não tenho como, esse é muito bom. O filme é muito bom. Por enquanto, é isso. São esses os comentários de hoje, são esses comentários do cast. Teve 1 a 13 minutos atrás, o Kumatora Brasil, ele falou: vocês acham que as pessoas vão começar a assistir filme da Romênia? Que específico. Não sei, Kuma. Não faço ideia. Bom, já que começaram a assistir filme da Coreia, eu acho que se o filme da Romênia também venceu um Oscar, eu acho que sim. Talvez. Eu creio que os olhos vão se abrir um pouco mais para os filmes estrangeiros, sim. Eu acho que isso vai acontecer, porque sempre agora vai rolar, pelo menos pelos próximos meses ou anos, talvez, que a gente tá meio parado nessa pandemia, sempre vai perguntar qual que vai ser o próximo Parasita, né? Acho que vai gerar essa questão de buscarem os filmes internacionais nessas grandes premiações. Sim, de comparar ele. Tipo, Pois é. parando pra pensar, não só a Romênia, mas qualquer outro lugar, será que Brasil ganharia o Oscar? Futuramente? Vocês conseguem imaginar? É, tipo, o Brasil não faz mais filmes de grande porte desse nível, já faz um tempinho já, né? Qual foi o último filme que saiu grande? Bacurau. Tem filme grande, sim. Só que o que vende mesmo aqui são os filmes de comédia, né? Sim. Tipo da Ingrid Guimarães, Minha Mãe é uma daquela peça, de Pernas pro Ar lá. Pernas pro Ar. Então, né? Então Sim, é mas mais é que comédia. Mas eu acho que o Brasil, sim. Mas o próprio Parasite, ele não é aquele filme que, tipo, é blockbuster, que vai atrair público. Não, ele é filme de festival. Ele é filme realmente feito pra isso. Ele é filme pra ganhar prêmios. Nunca você vai ver, tipo, um filme que vai ganhar o Oscar, tipo, é o maior blockbuster da história, assim, que vai arrecadar. Não. São filmes feitos justamente pra isso, pras premiações, pros festivais. Então não é difícil que a gente, sei lá, se bem investido, a gente consiga ver outros filmes indo para as premiações também, seja do Brasil, seja da Romênia, seja um francês. Ou quem sabe mesmo, o próprio Bong Joon-ho não lance um novo filme, porque o cara tem uma visão muito boa. Ele é um dos diretores favoritos do Quentin Tarantino, que é um espetáculo aí, né? Sim, ó. Tarantino gosta dele, quem que vai desgostar? Não que eu conheça nomes de cineastas brasileiros, diretores, mas o José Padilha. Vamos conversar, vem. Estamos aguardando, vem. Vamos falar do cara lá que fez os Dois Papas, como que é o nome dele? Eu esqueci. Boa! Eu não vi ainda, ouvi muito bem falar do Dois Papas. O diretor é brasileiro, se não me engano. Dois Fernando Pops. Meirelles, não é? Fernando Meirelles, sim. Precisamos. Seria bonito. O Brasil tá crescendo em tanta área, em área de esporte. A Twitch, atualmente, inclusive, a gente tá como top 1 canal brasileiro. É o top 1 do mundo também. Então, seria muito bom ver futuramente isso. Só confirmando, é o Fernando Meirelles, não é? Fernando Meirelles, cineasta. Ele que dirigiu os Dois Papas.
Ótimo. Também foi ele que dirigiu Cidade de Deus, né? O filme da galinha. Do Zé Pequeno. O filme da galinha que eu pensei, Rio? Viu? Quê? E esses foram os comentários de hoje. Obrigado pelos comentários de todos. E caso você queira mandar mais, novamente, a Twitch está sempre aberta aos comentários durante o podcast. Caso você queira deixar seu comentário para ser lido no final do podcast, basta que você use seus pontos do canal. E para quem está em qualquer outra plataforma, temos um formulário para inscrição. Basta que você mande sua sugestão, crítica à história ou até um tema que você queira que eu ouça a gente falando, discutindo sobre. Porque o Papo Trivial, né, Pops? O que é o Papo Trivial? É um podcast de assuntos triviais, mas nem sempre tanto trivial. Então, é válido todo assunto. Todo assunto pode vir. A gente vai aceitar com muito carinho, a gente vai analisar com muito carinho as sugestões de vocês. Sim. Exceto se eu for babaca. Tem essa E o opção, último tem essa convite, né? Que o possibilidade. pessoal vá pro cinemão do Kelvin lá. Isso vamos... Isso, por enquanto, vamos manter neutro, porque talvez mude, talvez aconteça o cinemão da Pops. A gente vai conversando isso, existe a Não, mas possibilidade. Não, mas o não, cinemão do Kelvin vai continuar. Não é que não vá continuar. É que a gente tem que discutir que talvez... A gente tem que discutir essa possibilidade, Pops. Talvez uma quinta sim, uma quinta animes, tua. Dá pra fazer um rolê assim. Tipo, daí não precisa ser necessariamente no meu Discord. Só quero lançar essa ideia e enche um saco da Pops. Manda em PVT pra ela dizendo: Pops, queremos o animão da Pops. O Pops animado. Pops animada, mais animada do que eu já sou. Tipo, que nem aquele programa do SBT lá do Bom Dia Companhia que tinha o sábado animado. Tinha Pops Sábado animado. animado. Nossa, sensacional. Pode rolar. Salvava minhas manhãs de sábado. Saudades, velho. Imagina a Pops animado. Manda pra Pops no Twitter. E Instagram dela tá aberto pra mensagens. Anipops. Ah, tem muito nome bom, velho. Anipops. Enfim, Ai, a gente ai. vai ficando por aqui. Só as últimas despedidas, menino Mel. Um abraço, mais uma vez agradecer. Obrigado pelo convite. Projeto sensacional, vai dar certo, muito certo. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Pops. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigada a todos que passaram, que estão ouvindo aí. É um projeto que a gente gosta muito. Um projeto muito especial pra gente. Então, somos muito agradecidos por vocês estarem aí. Sério mesmo. Obrigada. E eu digo mesmo, é um sonho poder realizar aqui esse podcast, esse programa junto com uma amiga Pops. E o El, que tá há décadas já comigo. Já tá uma década comigo quase, o El. Provavelmente. Pois é, a gente tá... Se não é uma década, tá ali no quase. Uhum. Então, faz tempo de amizades. Já virou um aborrecente já. Então é isso, eu agradeço a presença de todo mundo. A gente se vê por aqui daqui a 15 dias. Estamos de volta com o Papo Trivial. Mas semana que vem tem o programa de entrevista da Pops. O Papo... Conversa com o Pops. Conversa com o Pops. É muito papo na minha cabeça aqui. O Papo Trivial Show, Papo Trivial Cast. Enfim! Fique bem, se cuida. E a mensagem especial da live é... Mais empatia, Tem empatia. né? Mais empatia, Cuidado com a né? pedra. E é isso. Obrigado pela presença. Fiquem bem.